na representação que as crianças nos ajudaram e nas duas parábolas que Jesus nos contou no Evangelho, que são parábolas da época dele, no contexto dele, que era um contexto rural, num contexto onde ele se relacionava muito mais com agricultores, e por isso mesmo a imagem que Jesus usava para falar com essas pessoas era uma imagem mais rural. Boa parte de nós também viemos dessa experiência rural, por isso entendemos, e mesmo aqueles que não vieram de uma experiência rural conseguem entender esta parábola, essa história que Jesus conta. Volto a repetir, são duas parábolas. A primeira parábola, ele fala da semente. E ele fala da semente também falando do agricultor. Falando daquele que coloca a semente na terra, falando da semente que vai germinando, vai crescendo, produz fruto, e volta a falar do agricultor que colhe a semente, que colhe já o fruto da semente. Só que Jesus aqui, ele não dá importância muito ao agricultor. Ele dá importância no meio da parábola, quando ele fala como é que a semente vai crescendo. Ele vai dizendo assim: o agricultor vai dormindo, acorda, volta a dormir de novo, e a semente vai crescendo até produzir fruto. A parábola ela é muito simples. Jesus está falando do quê? Jesus está falando da palavra, da sua palavra. Coisa que as crianças representaram muito bem. E vai dizer que a palavra é plantada no coração das pessoas. Germinar esta palavra, fazer com que a palavra produza fruto no coração das pessoas, é obra de Deus e abertura da própria pessoa. O ensinamento dessa parábola é belíssima. Quantas vezes nós não queremos forçar as pessoas a acolherem Deus? Quantas vezes a igreja ao longo desses mais de 2000 anos acabou cometendo muitos erros por achar que as pessoas ficam convencidas de quem é Deus pela imposição. Quantas vezes sem culpa nenhuma os nossos pais acabam quase que forçando os filhos a acolherem Deus em suas vidas. Nós sabemos que isso não dá resultado nenhum. A proposta de Jesus é sempre uma proposta bastante livre e libertadora. Todas as pessoas que seguiram Jesus Cristo de fato, seguiram Jesus Cristo porque acolheram com liberdade e se tornaram depois pessoas libertadas e libertadoras. Uma pergunta muito simples para entender. Quem que gosta de alguém que chega e começa a impor alguma coisa? Ninguém gosta. Nem os mais velhos gostam disso. A proposta de Jesus não é uma proposta que o reino seja imposto no coração das pessoas. A proposta de Jesus é que as pessoas acolham com muito amor e com muito carinho o seu ensinamento, os seus mandamentos, e por isso mesmo viva com alegria aquilo que ele acolheu no seu coração. A segunda parábola, ele usa da imagem que talvez poucas pessoas conhecem, que é a semente do grão de mostarda. A sementinha do grão de mostarda é quase que invisível. Não sei se alguém já viu. Quem já viu o grão de mostarda? É quase que invisível. Porém, alguns pés chega a dar 4 metros de altura. O que Jesus, ao usar essa imagem, ele está querendo nos dizer? Que
das pequenas coisas, podemos também colher grandes coisas. Enquanto que na primeira parábola, Jesus está falando da força da palavra, e ele vai dizer que essa palavra que vai germinando, ela tem uma força por si próprio. Não é o ser humano que dá força à palavra, não é a pregação que dá força à palavra. Muitas pessoas pensam que as pessoas são convencidas pelas pregações, são coisíssima nenhuma. As pessoas são convencidas pela própria força da palavra e por aquilo que elas estão com vontade de acolher. Muitas pessoas falam para a gente assim: nossa, padre, aquilo que o senhor falou ontem foi muito bom. Não é a pregação, é a força da palavra. É a força da palavra associada à abertura de coração da pessoa. Nessa segunda parábola, Jesus vai dizendo assim: as pequenas coisas plantadas no coração do ser humano podem se tornar grandes coisas. A exemplo daquilo que as crianças estavam mostrando para nós. Quando uma semente boa, que é a palavra, é colocada no coração de uma pessoa, aquilo vai germinar, aquilo vai crescer. E as coisas ruins que podem vir de fora não vão matar a semente que foi plantada ali no coração de uma criança, no coração de um jovem ou no coração de um adulto. Essas duas parábolas para nós elas são importantíssimas para a gente pensar no seguinte: as coisas não acontecem ao nosso tempo. As coisas acontecem no tempo de Deus e na abertura do coração das pessoas. Então acho que esse é um alerta muito interessante para os pais, para os coordenadores de pastoral, para os membros de pastoral, para os padres, para os bispos. O reino de Deus, ele não vai acontecer por causa dos nossos esforços somente. Mas o reino de Deus, ele vai acontecer com os nossos esforços, mas também com a graça de Deus que vai agindo. Mas no tempo de Deus. Essa parábola, ou essas duas parábolas e todo o contexto da liturgia, para os tempos atuais, elas são assim importantíssimas. Por quê? Qual é que é a cultura moderna, qual é a cultura dos tempos de hoje? Eficiência e principalmente resultado. Todas as pessoas querem ver resultados. O problema não é querer ver resultados, mas é querer ver resultados imediatos. Quer ver sucesso. E sucesso para o mundo e a cultura de hoje é, por exemplo, pessoas, ou seja, números. Quando eu faço alguma coisa, eu preciso ter gente, senão não teve sucesso nenhum. As nossas missas têm que estar lotadas, senão não tem sucesso nenhum. Missa que vai bastante gente é missa que é sucesso. Missa que não vai muita gente não é sucesso. Está tudo errado. Aí você tem o seu projeto pastoral e de repente parte veio, parte não veio. Então porque uma parte não veio, não é sucesso também. Essa não é a lógica do reino. A lógica do reino é completamente diferente. A lógica do reino supõe uma abertura de coração das pessoas e uma conversão até dos convertidos. Entenderam? Não? Não. Aí é que está o problema.
A lógica do reino precisa da conversão até dos que já são convertidos, que somos todos nós. Ou seja, olha as nossas preocupações, gente. Às vezes nós estamos na missa, mas as nossas preocupações são outras. Às vezes nós estamos na missa rezando o terço, só para cumprir um monte de regras e obrigações religiosas. Está errado. Enquanto que nós devíamos abrir o nosso coração para uma mensagem que o próprio Cristo quer passar, e um crescimento espiritual, não que o terço não seja um crescimento espiritual importantíssimo, necessário, mas dentro de algo que a gente possa fazer depois durante o dia. E nós vivemos a nossa fé tão superficialmente que nós não conseguimos acolher o projeto do reino, a vontade de Deus, e nós fazemos os nossos esquemas e nós procuramos fazer muito mais a nossa vontade do que a vontade de Deus. Por isso que eu falava, precisamos da conversão dos convertidos. Nós precisamos nos converter para compreender melhor o que é que Cristo espera e quer de cada um de nós.